vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Livraneiros. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a minha primeira grande decepção literária de 2025. Estou falando do livro Confie em Mim, de Harlan Coben. Pois é, gente, Harlan Coben é um autor super popular, super aclamado, escritor ali de mistério, suspense, enfim. E essa não foi a minha primeira tentativa de leitura dele, mas foi a primeira que de fato eu terminei. A primeira vez eu tinha tipo 15 anos e eu peguei um livro dele pra ler. Logo de cara eu já não fui muito com a cara e eu tava muito na vibe de abandonar livros. Tinha acabado de descobrir que era possível abandonar livros, que o mundo não ia acabar, e tava abandonando adoidado. Então eu sempre fiquei com essa pulguinha atrás da orelha de será que eu realmente não ia gostar de ler um livro dele? E como são tantos, né, também fiquei com isso, né? Será que nenhum dos livros dele eu vou gostar? Então aí pra janeiro, né, de 2025, eu e a Flora do Burjo Terapia escolhemos esse livro aqui como leitura do nosso clube do livro presencial em São Paulo, que é o Anti-Spoiler Book Club. E se você não conhece, eu vou deixar o Instagram aqui embaixo na descrição pra você poder acompanhar e saber qual é a leitura que tá rolando, etc. Enfim. Eis que eu até comprei o livro físico, o e-book tá no Kindle Unlimited, mas eu queria o livro físico porque eu tava achando que eu ia gostar muito, porque a premissa me chamava muita atenção. Tem vários mistérios aqui envolvidos, né? Várias tramas que se conectam e eu já vou falar melhor sobre. Mas não foi bem o que aconteceu, né? Eu tava assim muito empolgada, mas logo de cara eu já tomei um balde de água fria e eu vou contar um pouquinho pra vocês agora sobre como foi essa experiência, sobre o que se trata esse livro, mas podem ficar tranquilos porque é tudo sem spoilers, tá bom? E se você gosta de vídeos como esse, de resenha, já vai dando aquele like pra me ajudar, porque, né, esse tipo de conteúdo, assim, é um pouco mais difícil de a gente conseguir engajar e tudo mais. Fiquei um tempo off também, então tudo aquilo, enfim. E se você leu o livro, não se preocupe, o fato de eu não ter gostado não significa que o livro não é bom e que se você gostou você é um lixo, nem nada do gênero. E inclusive sinta-se à vontade pra comentar de forma educada, né, enfim, discordando ou até mesmo concordando, enfim, pra gente poder manter ali um debate legal aqui nos comentários, beleza? Então, vamos lá. Confia em Mim vai contar aqui pra gente a história de 5 núcleos, né, ali principais, que todos eles de alguma forma acabam se conectando no final. Na sinopse a gente fica sabendo de 3 ali, mais ou menos, que basicamente são a família do Mike, que são o Mike, a tia, o filho deles mais velho, Adam, e a filha mais nova de 11 anos, Jill. Basicamente o que acontece com eles é o Mike e a tia começam a vigiar o computador do Adam, porque há alguns meses, ou enfim, pouco tempo atrás, um amigo dele, muito próximo, acabou se matando, e eles começam a ficar preocupados também com o comportamento do filho. E aí, né, achando que poderiam achar alguma coisa ali no computador dele, como ele é um adolescente, né, enfim, estamos falando daqui dos anos 2000, não tem celular dessa forma que a gente tem hoje, né, em que tudo tá no celular. Então, o foco ali, o grande núcleo da vida dele é o computador. Então, eles começam a espionar ele através de um programa espião ali. Esse é o primeiro núcleo. O segundo núcleo, então, é dessa família do garoto que se suicidou. Eu não vou lembrar o nome deles agora. Mas, enfim, é a família ali, tem a mãe, o pai, e eu acho que tem mais filho, mas não é importante pra história. Além deles, a gente também tem outra família, que no caso é de uma amiguinha da irmã do Adam, da Jill, que é a Yasmin. Esse núcleo é composto pela Yasmin e o pai dela, e basicamente eles estão ali envolvidos nessa história, primeiro porque são amigos, né, ali da família 1, né, do núcleo 1, mas também tem a questão de que é muito repetida na história, que a Yasmin recentemente passou por um episódio super complexo de bullying ali, né, enfim, foi humilhada por um professor na frente de toda a turma, e isso acaba gerando um extremo desconforto pra ela, né, enfim, ela é zoada ali por causa de uma característica física e acaba que isso vira um grande bullying generalizado e o professor não é punido, né, enfim, fica meio que, ela tava atrapalhando a aula, foi só um comentário, enfim, nada demais, kkk, enfim. Só que a menina tá ali sofrendo com essa situação. Aí, então, acaba entrando também o núcleo do professor, mas é muito lá na frente no livro, não é tão relevante a maior parte do tempo. Além desses, a gente também tem outra família que é vizinha ali da família do Mike, do Adam, da tia e da Jill, que é uma família que o filho dessa família, né, são 3 pessoas, a família, o pai, a mãe e o filho, que eu não vou lembrar o nome, que também não é muito relevante. Todos esses personagens que eu estou contando são relevantes em algum momento da história, mas na maior parte do tempo você não sabe por quê. E aí isso acabou me incomodando bastante durante a história, mas vamos continuar aqui falando sobre a sinopse, que, né, enfim. A gente também tem essa família vizinha que, ao mesmo tempo, é paciente, né, do Mike, que o Mike é médico, e o filho dessa família, ele tem um problema de saúde, uma condição ali que ele precisa de uma doação, uma cirurgia, um transplante, um rolê assim. E
né, super delicado e tudo mais, eles precisam achar alguém que seja compatível. Isso acaba virando uma questão mais pra frente, papapá, enfim. Além disso, a gente também tem aqui uma situação que, né, acaba percorrendo todas essas histórias de certa forma e que liga todas elas no final das contas, que é a de um serial killer, basicamente, que ele está assumindo com mulheres, matando mulheres. Na verdade, não pode ser considerado um serial killer, mas enfim, é um assassino ali que tá matando mulheres. A princípio, a gente não sabe o motivo, a gente não sabe nem se tem um motivo, se ele é só louco, porque inclusive ele repete todas as vezes que passa por um ponto de vista dele, quanto ele é louco e que ele vai deixar o lado louco dele transparecer e que ele está controlando o louco, e isso me irritou profundamente, mas enfim. Temos então nesse núcleo ele e a sua parceira, que a princípio a gente não sabe quem são essas pessoas, qual é a relação deles e desses crimes com o restante das pessoas que estão presentes ali no livro, que a gente tá conhecendo a história, mas ele tá ali. E a gente também vai ver o ponto de vista da polícia tentando investigar esses crimes e ao mesmo tempo tentando investigar o desaparecimento do Adam. Porque sim, o Adam, lá do primeiro núcleo que eu falei, acaba desaparecendo em algum momento. E a família dele começa a investigar, tentar descobrir o que aconteceu. E percebem que talvez tenha alguma relação entre esse desaparecimento e o suicídio do amigo dele ali. Enfim, eles começam a pescar coisas no computador. Como eu falei que eles botaram um programa lá espião. E ao mesmo tempo também juntar algumas peças, enfim. Parece tudo muito interessante. Tipo, a sinopse inicial que eu tinha era só dessas duas primeiras famílias. Que, né, do rapaz que se suicidou e do Adam, e que o Adam desaparecia e que os pais dele tinham instalado esse programa e, né, enfim, ficavam tentando investigar e começavam a ir atrás, e que também tinha esses assassinatos rolando. E até aí tudo bem, só que quando eu fui ler, eu fui surpreendida com esse monte de gente e que eles meio que todo mundo tem pontos de vista na história. A história é narrada em terceira pessoa, então não fica, tipo, trocando o pensamento necessariamente. Quer dizer, muda o pensamento, né? Que fica toda uma narração ali que é focada no pensamento daquela pessoa, mas não é em primeira pessoa. E isso foi extremamente ruim pra mim. Primeiro porque eu não consegui me conectar com nenhum personagem. Ai, mas nesse tipo de livro eu realmente não me conecto muito. Mas todos eles pra mim foram extremamente rasos. Até mesmo os personagens que o autor tentava dar profundidade, tudo parecia muito forçado. Aqui no livro a gente tem diversas personagens femininas, não só essas que eu mencionei, mas também tem ali uma policial, tem também uma advogada, que é chefe da tia, tem também outra médica, que é parceira do Mike. Só que eu achei todas as personagens femininas abordadas de uma forma muito porca. A mãe do menininho que precisa de doação foi assim... Juro por Deus. Eu não sei descrever a minha frustração com esse núcleo, Juro. Eu queria sentar na frente do Harlan Coben e falar o porquê. Por que, meu Deus? E ainda ele tenta abordar, eu acho que era meio que, né, os primórdios. Esse livro aqui é tipo de 2009, então ele tá ali nos primórdios de qualquer militância. Não existe nenhuma militância nesse momento da nossa história. Só que aí tem um pouquinho de feminismo que ele tenta colocar. Só que aí ele coloca uma personagem que, tipo, ela fica... Ai, porque eu sou feminista, mas isso não significa que eu vou deixar você, tipo, vou passar pano pra você porque você é mulher. Eu fico tipo, meu Deus do céu, tinha que ser um homem escrevendo isso. Tinha. E como eu disse, esses personagens, eles vão entrando ali na história e de início a gente não entende o motivo. E isso fez com que a leitura fosse muito desinteressante pra mim. Desde o início, assim, eu pegava o livro e eu lia porque eu tinha que ler pro clube. Se não, eu teria abandonado ele muito no começo, sem peso na consciência real. Porque eu acho que o Harlan Coben definitivamente não é pra mim. Porque não funcionou, não deu certo. O jeito que ele amarra tudo no final é super interessante. Você fica, nossa, que bacana. Mas a construção de tudo isso, eu não tava nem um pouco interessada em saber o que tinha acontecido. No grupo do Clube do Livro no Telegram, a gente até conversou, algumas pessoas falaram, uma das minhas teorias tava certa, ou eu não consegui pensar em teoria nenhuma. E eu falei, gente, eu não tava interessada em pensar em nenhuma teoria, eu não tava nem um pouco aí pra o que tava acontecendo com nenhum desses personagens. E isso pode ser por causa da quantidade de personagens, por causa desse monte de narrativa que vai se embrenhando de uma forma assim que você não consegue nem acompanhar direito, ou se foi realmente uma má construção desses personagens de forma geral. Como eu tava falando, o Nash,
que é o nosso assassino, ele não é um personagem que, né, enfim, faz diferença você saber o nome dele, até porque é revelado logo no começo do livro, até pra você não ficar perdido, eu acho. Ele é insuportável. Eu falei, gente, ele é o pior personagem do livro, porque ele é muito palestrinha. Tipo, toda vez que virava pra um capítulo dele, uma parte dele, ele ficava lá fazendo textão. E o autor, ele fica tentando passar mensagens durante todo o livro. Só que ele não consegue fazer a gente perceber a mensagem, justamente porque ele não cria esses personagens profundos, ele não consegue mostrar pra gente as coisas, ele tem que contar tudo. E aí, ele fica o tempo todo tentando enfiar mensagens e frases motivacionais e, sabe, frase pra você grifar? O tempo todo. E aí o Nash faz isso, ele fica falando muito sobre coisas que não fazem nem sentido. A primeira cena dele no livro já é ele sendo um puta insuportável. E isso também acontece em outros núcleos também. Basicamente, a frase que tem aqui, embaixo no livro, é até onde você iria por amor à sua família. É tipo um slogan. E aí ele fica tentando enfiar esta merda com ela abaixo o livro inteiro, tentando fazer, tipo, discursinhos pra que a gente vá pegando essa mensagem, porque ele não consegue passar isso. Mesmo que a gente tenha aqui pai se arriscando pelo filho, mãe cometendo loucuras, segredos e coisas pra preservar a família, ele não acha que isso é suficiente, ele precisa ficar mandando textão o tempo todo. E isso me estressa, no geral, não só nesse livro, mas no geral. Eu não tenho paciência com isso. Então foi uma coisa super incômoda pra mim. Ai, Nana, o livro foi uma merda completa? Bom, eu dei 1,5 estrelas. Eu não vou dizer que foi uma merda completa. Ai, nossa, mas agora que eu lembrei do final... Gente, juro, o final desse livro é patético. Eu queria tacar fogo no livro. No final, como eu falei, todas essas tramas se conectam, só que é tudo tão idiota, é tudo tão banal. E aí, ainda por cima, fica uma mini ponta solta. E o Harlan Coben decide amarrar isso de uma forma que é tão estúpida que, tipo, isso me irritou. Inclusive, eu falei sobre a questão de as personagens femininas serem muito mais escritas, na minha percepção, muito mal representadas, eu diria. Só que eu não falei sobre as crianças. A gente tem, como eu falei, algumas crianças nesse livro, mas duas que aparecem com mais frequência e que tem ali partes da história sendo sobre elas, onde a gente vê o ponto de vista delas também, que são a Jill e a Yasmin, né? A Jill é a irmã mais nova do Adam, daquele primeiro núcleo. A Yasmin é a menina que sofreu bullying do professor e tá ali, enfim, sofrendo bullying desde então. Em vários momentos do livro, elas estão juntas, na maior parte do livro, inclusive, elas estão juntas. E aí tem cenas delas juntas e os diálogos. Gente, que ódio que me deu dessas crianças falando. As crianças com 11 anos estavam falando melhor do que os adultos de 40. Eu odeio isso, eu odeio. É muito difícil achar um autor que escreva crianças direito. Ou é muito infantilizado, ou é muito adultizado. E eu odeio ambos, obviamente. Mas enfim, foi um parêntese que eu lembrei aqui. Voltando. E aí no final, sei lá, sabe? É um livro que eu passei assim batido, no sentido de emoção. Eu só senti indiferença o livro inteiro. Eu tava, tipo, lendo só por ler, eu não tinha interesse por ninguém. Eu não tava nem aí. Se não tivesse sido um audiolivro que eu achei no YouTube, eu não iria ter terminado, porque não tava suportando. Pra mim, todas as motivações, praticamente, das coisas que acontecem aqui são estúpidas. Os adultos são os idiotas. A polícia é uma impressão. Juro, se não tivesse a polícia nesse livro, eu teria me convencido melhor. Mas as coisas vão acontecendo e a polícia só existe pra atrapalhar, pra encher o saco. A polícia não faz nenhuma ligação, não faz nada, sabe? E assim, questão de, criar teoria. O autor, ele não abre espaço pra gente criar uma teoria. Ele não vai deixando uma pista aqui, outra ali. Ele vai deixando várias coisas abertas e aí na hora que ele quer fechar aquele parênteses, ele vai e coloca, tipo, a pessoa pra fazer um discurso. Ou alguém pra sair pra almoçar e conversar. Aí faz uma ligação e explica tudo. O vilão faz uma palestra. Tipo, não tem aquele momento pra você ir pegando as coisas e teorizando e tudo mais. Eu odeio isso, eu não gosto. Não só porque eu gosto de, às vezes, né, tentar descobrir sozinha, como também porque, sei lá, tipo, eu acho que perde total a emoção e o vilão ficar discursando, ter uma ligação, ter um diálogo extremamente forçado só pra inserir aquela informação ali como se fosse uma grande coisa, não funciona, eu não gosto, não me dá emoção, por isso que acabei passando por esse livro totalmente batida, assim. Então, de fato, Confia em Mim não foi pra mim, não foi uma leitura muito interessante, não foi uma leitura que me despertou sentimentos, que me fez ficar ansiosa para ler, que me fez aproveitar o decorrer da leitura. Como eu disse, se não fosse o clube, eu teria abandonado esse livro sem peso na consciência logo no começo, mas acabei lendo e dando 1,5 estrelas no final. Mas pelo menos rendeu um grande vídeo aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, essa é a minha opinião, você tem todo o direito de gostar. Eu espero que se você leu, se você queira ler, você goste.
porque, né, a gente sempre lê pra aproveitar a leitura. Não foi o meu caso, mas fica aí o aprendizado. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir. Manda pra um amigo seu que talvez esteja querendo ler ou já tenha lido e possa conversar comigo sobre. Se você for fazer algum comentário com spoilers, sinaliza pra ninguém acabar pegando nada, né, enfim, indevido. E se você gostou de mim, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal. Se quiser me seguir lá no Instagram também, estou lá como @livraneios. Eu posto bastante nos stories. E é isso então. A gente se vê no próximo vídeo. Um grandíssimo beijo e tchau, tchau.